No início da tertúlia, você comentou sobre a questão da depressão. Você falou do mega assediador. O que a gente pode pensar assim? Essa pessoa, esse mega assediador tem a ver com o passado dela? Sempre. Quase sempre o processo vem de vidas anteriores. De algo que Vamos ela fez. supor, uma moça igual você, quer dizer, uma princesa. É a bela adormecida do bosque que acordou. E uma pessoa dessa fica com depressão, aquilo não pode ser da pessoa. Tudo é a favor da pessoa. E ela entra naquilo, você vê que o processo é do passado. Entende? Essas coisas tudo tem. E outra coisa, é muita mulher e moça com depressão. É mais do que a gente pensa. E o que você indica para as pessoas fazerem? Identificando que pode estar com o mega O que eu vejo é assediador. que a pessoa tem que fazer força com um técnico, um profissional, ou um psiquiatra, um psicólogo, alguém que ela tenha confiança e seguir aquilo. Mas isso é a coisa prática, objetiva que todo mundo faz. Mas a coisa mais séria não é isso, não. É ela melhorar o hábito de pensionizar, o modo dela pensar. Ela vê o que ela tem na vida, valorizar o que ela já recebeu na vida, entende? Porque quase sempre a pessoa tem um monte de coisa e ela não sabe usar aquilo, ela não aplica aquilo que ela tem. Então ela tem que valorizar o patrimônio que ela recebeu para retribuir aquilo para a humanidade. E começar a pensar nos outros e não nela. Por quê? Depressão quase sempre é processo egóico. A pessoa está pensando em si mesma. É aí que os assediadores entram. Entende? Então eles entram carregando naquilo para fazer injustiça, mostrar injustiça. Veja o que está acontecendo, como é que aconteceu isso. Então piora a injustiça. Aquilo então aumenta tudo dentro da pessoa. Vem a mágoa, ressentimento, o ódio, desafeição. É um problemão. É aí que vem a depressão. Outra coisa, a depressão quase sempre a pessoa está se queixando do cosmos. É um queixume imenso de alguma coisa, aquilo desencadeou outra, então ela começa a se queixar de tudo. Tudo está ruim. Então isso é um perigo. Agora, é um problema sério a depressão. A gente tem que estudar muito isso, entende? Na questão da bipolaridade, a coisa mais séria é a depressão. E a depressão, do jeito que existe, ela pode levar ao suicídio. Então é preciso ser tratada, a pessoa tem que levar isso em consideração. E tem algo que a pessoa possa fazer assim para assistir esse mega assediador? A melhor coisa que tem, por exemplo, se o povo está aqui, a gente recomenda para começar a entrar nas dinâmicas, mexer com o estado vibracional e começar a fazer algum voluntariado para ajudar os outros. Se ela começa a ajudar os outros, ela se interessa pelas outras pessoas, ela sai do egão. Porque depressão é um processo egóico. Não adianta querer fugir disso. A pessoa está reclamando porque não fizeram as vontades dela. Alguma coisa tem que ela está reclamando. Essa reclamação é que é o queixume, a queixa. Observa como a depressão é isso. E outra coisa, só vê o lado ruim das coisas, das pessoas, dos ambientes, dos assuntos. Quando é assim, entra na distimia, fica com raiva da humanidade, é um problemão. E ela fazendo isso, ela consegue assistir esse mega assediador? Não, a hora que ela começar a ver que os outros estão numa situação pior do que ela vai querer assistir. É aí que entra, aí ela começa a raciocinar. O que falta na pessoa deprimida é reflexão. Agora, de modo geral, a maioria das doenças, o que falta é reflexão. Se a pessoa tiver auto-reflexão, ela começa a se retocar, a melhorar, retificar, melhora tudo. E com o exemplarismo dela, ela assiste o assediador? Ela vai melhorar todo mundo que está em torno. Agora, a depressão é uma das coisas mais deprimentes e depressoras e depressivas que tem. Você tem que lembrar disso. Não é só da pessoa, não, é tudo. Que a pessoa vê, uma irmã vê a outra daquele jeito, fica meio desanimada. Dá um desânimo, você está entendendo? É o desânimo. É terrível isso tudo. Agora, às vezes uma pessoa ela pode melhorar demais. Ela passa 3 meses na depressão. Lá pelas tantas, ela começa, arranja um incentivo na vida, uma coisa que estimula, ela começa a ter motivação, ela vira outra pessoa. E ela não vai para outra extremidade, ela não vai ficar super excitada naquilo, não. Ela começa a ponderar, começa a ser comedida, começa a ter harmonia, começa a querer ser mais equilibrada, a coisa muda.
Eu já vi muita gente que melhorou da água para o vinho. Outra coisa, nós temos muita gente aqui que já foi deprimido, que eu conheço. Que arranjou alguma atividade e foi fazer assistência? Eu já vi um monte de gente que já chegou aqui e queria suicidar. A depressão já tinha chegado naquele livro, só falava de suicídio. Hoje ninguém fala nisso mais. Acabou tudo. Isso é seríssimo. Então o processo é arranjar o encaminhamento sério. Conosco aqui a gente tem 3 processos: acolhimento, orientação e encaminhamento. Esse povo todo precisa disso, muito disso. A pessoa deprimida precisa de muita assistência. Não, o senhor comentou antes que tem raiz no passado. A pessoa não Sim. tem nada e essa raiz é geralmente o quê? A raiz geralmente é o seguinte: a pessoa, por exemplo, ela cometeu uma grande falta na vida transata, mas ela nunca mais se encontrou com aquela consciência que foi a vítima dela. Lá pelas tantas, ela está aqui, no bem bom, etc., fez até curso intermissivo, aquela coisa. Quando ela está aí mexendo com o processo das energias, assistindo os outros, aparece aquela consciência. Na hora que ela aparece, aquela consciência, devido à presença dela, ou a parapsicosfera, ela vai fazer justamente renascer aquele processo da cena com as condições todas do que aconteceu. E a consciência começa a dar em cima, fazer o assédio em cima dela. Aí ela perde esse estribeiro. Ela volta na condição em que ela foi o algoz e o negócio começa a piorar tudo. Ela começa, a primeira coisa, ela fica pusilânime, é aquilo que eu falo. Ela fica covarde, tira o corpo fora das coisas. Até que chega num ponto que ela desanima e joga a toalha e grita com tudo e todos. Isso aí é uma lástima, né? É uma pena. Professor Mas essas Paulo, coisas acontecem. aqui no ar, Luci. Sim. Então, professor, eu gostaria de ouvi-lo mais a respeito dentro daquilo que eu tenho observado. Eu não sou especialista, mas eu gostaria que o senhor ampliasse um pouco mais a questão do depressivo ou a pessoa que tem depressão e ela cai no misticismo quando ela não sim. vai para um Se grupo. ela cair no misticismo e não suicidar, já é um meio caminho, pelo menos melhorou alguma coisa. Não é o ideal, mas já está ótimo. Então, mas aí ela vai e volta no processo, não é? Não, se ela voltar na depressão lá com o processo do misticismo, não resolveu nada. É Mas claro. tem gente que não. Ela deixa o fanatismo, deixa a depressão e entra no fanatismo religioso. Isso. Às vezes no fanatismo religioso ela não tem muita força, até é bom, porque não está fazendo tanto mal para os outros. Problema aí dos males menor, mas não é o ideal isso aí. Claro, não. claro. O ideal é a pessoa raciocinar sobre o que Isso. se passa, ver o problema da evolução, o que é o passado, o que é o presente, e ir para a Apex. Isso. Estudar os Procurar processos aí. a O consciencioterapia. que é que a pessoa recebeu, o que ela tem que retribuir. Balanço existencial. Concordo. Obrigada. Paulo, Sim. inclusive tem uma terapia japonesa, que é Nikon, chamada Nikon, que justamente coloca os pacientes para assistir outros. Que a partir daí a pessoa começa a melhorar no ato de assistir, né? Eles fazem isso mas sem nós saber. já fazemos isso aqui. Então, O processo da consciência é isso. eles fazem isso intuitivamente, né? E é bem o que a gente coloca. Outra coisa, Um quem não amparo, é tudo. paciente, quem não é evoluciente, todo mundo é. Não, aquilo que você fala, o menos doente ajuda o mais Esse, doente. O caminho é esse, não tem outro jeito, não. Isso é a vida, né? É a vida.